Agora, tem uma mensagem aqui do Marcelo Machado, né? Eu até vou destacar. Medinho como, Marcelo? O United estaria sempre na Superliga o tempo todo. Ninguém faria uma Superliga europeia, né, dentro dessa ideia que eles tiveram lá, essa ideia de Jerico, sem Real Madrid, Manchester United, Barcelona, Bayern de Munique, que não quis participar, mas seria sempre bem-vindo. Não é medinho, é o contrário. Aqui no Brasil, na América do Sul, aliás, tivemos durante um bom tempo a Supercopa dos Campeões da Libertadores da América, que era esse clube do Bolinha. Os times campeões jogavam. Aí o Vasco, que jamais havia vencido a Libertadores, mas ganhou um torneio sul-americano lá atrás, conseguiu. O Eurico Miranda apresentou lá um dossiê na Conmebol e entrou, passou a disputar. Só depois o Vasco ganhou a Copa Libertadores em 98. Mas jogava a Supercopa dos Campeões, que foi um torneio que durou um tempão. Ele não gostou, bizarro, de fato, porque os mesmos times jogavam. E os outros, digamos, com o time que foi campeão. O Racing jogava. O Racing, com os times ruins, jogava, porque ele foi campeão lá nos anos 60 da Libertadores. Mas ele estava com times ruins, ele podia ir para a segunda divisão, não importa, a vaga era garantida. Não é esportivo, é bizarro. Você dá um lugar cativo para alguém e quem de repente se organiza, monta um time, fica em primeiro, segundo, terceiro num campeonato nacional, mas não ganha uma Libertadores, não vai para esse torneio. Era o que acontecia. Só que aqui a gente tolera essas coisas. É uma diferença também da nossa sociedade para a sociedade da Inglaterra e em outros lugares. E essa questão da comparação também com os esportes americanos, eu acho, Renato, não sei se você concorda, o pessoal que está nos acompanhando, temos mais de 1.100 pessoas com a gente, quase 1.200. Eu não sei se o pessoal concorda comigo, eu acho que qualquer comparação com o esporte americano não tem sentido. Primeiro, o esporte americano tem um lado que é um porre, para toda hora. Tirando o basquete, que é mais dinâmico, toda hora para. Beisebol fica mais parado do que joga. Futebol americano para a todo instante. Futebol é outra dinâmica. Então, já são esportes diferentes. Os estádios e ginásios são feitos para você ir lá consumir. Então, tem um intervalo para comer pipoca, um intervalo para comer cachorro-quente, um intervalo para dar um passeio lá fora. E o jogo você vê depois um pedaço. Né? São várias situações que aqui foram copiadas, algumas delas, como aquelas mocinhas dançando, que não tem nada a ver com futebol. Quer dizer, copiaram, eu acho isso altamente patético. Né? E o pior, os times americanos, a gente pega, por exemplo, o Utah Jazz, não tem jazz em Utah. Utah é a cidade dos mormons, amigo. O time era de ai meu Deus, New Orleans, né? Aí mudou para Utah, se não falha a memória. E então pegou o nome jazz e levou. Los Angeles Lakers, os lagos são de Minneapolis. Aí não tem lago em Los Angeles, tem praia lá na Califórnia. Aí ficou Los Angeles Lakers, você leva o nome. É como se o Palmeiras mudasse aqui de São Paulo, aqui da região onde ele está, na Pompeia, Perdizes ali, fosse, digamos, para Belo Horizonte, o Atlético fosse para o Rio, o Flamengo fosse para o Rio Grande do Sul e o Grêmio para Minas. Não tem sentido, gente. Imagina, o Flamengo de Minas, o Atlético Carioca, o Grêmio de Futebol Mineiro. Pô, não tem sentido, é bizarro. Lá acontece isso, eles acham normal. Aqui a gente nunca entenderia uma coisa dessas. E na Inglaterra, mais ainda. Inclusive, acho que a maior referência aqui na América do Sul com relação a essa cultura está na Argentina, que tem forte influência do futebol inglês, né? Tanto que são vários times com nomes ingleses, né? Newell's Old Boys, Racing Clube, River Plate, tem vários, né? All Boys, dos pequenos aos grandes, tem vários times com influência inglesa. E lá os times de bairro têm muita importância. E as pessoas torcem para o time do seu bairro, da sua região. Aqui não é assim, né? Então é muito complicado você tentar estabelecer essas comparações, a cultura é completamente diferente. Aqui o Fernando Tavares falando que eu me equivoquei, que não é essa a diferença, o foco não é o esporte, mas o entretenimento. Eu discordo, Fernando, eu acho que o foco é o esporte também. O cara que torce lá para o time de futebol americano, ele torce para cacete para aquilo. O cara que torce para o Knicks, que é um time da NBA que eu torço, que eu nem acompanho mais quase a NBA, mas vive perdendo, só gasta dinheiro, os caras ficam putos, lotam aquele ginásio lá em Nova York, Madison Square Garden, ficam lá e se emputecem com o time e tal. São torcedores de fato. Esse é um caso até que seria difícil. O Green Bay Packers, né, Nova York. Pois é, uma torcida fanática. Então as pessoas torcem. Só que lá eles colocam de fato essa questão do entretenimento. O negócio está à frente. Isso é coisa de americano. É diferente do futebol, acho eu. É diferente da cultura do futebol. E eu acho abjeta a ideia de misturar a cultura do nosso esporte com o esporte deles. Eles lá, a gente aqui, acho que não tem nada a ver. Respeito quem pensa diferente. Mas eu não gosto nem um pouco dessa comparação. Mas, enfim, aí é o direito de cada um aí de pensar de outra maneira. Renato, o que você acha? Como é que está hoje o dia seguinte? A imprensa, a galera comenta o quê? O que você sente aí no dia seguinte a essa manifestação que teve tamanha repercussão? Primeiro, assim, é impressionante. Faz 2 semanas, né, da criação da Superliga,
E isso dominou os noticiários de uma maneira que eu nunca tinha visto aqui na Inglaterra. O noticiário de política, de economia, passou a ser dominado pelo noticiário esportivo, justamente porque a imprensa, em geral, ela entendeu o impacto que a Superliga teria. Então, isso continua. E é engraçado também que é sempre assim, né? Teve a manifestação contra a Superliga, aí teve a manifestação da torcida do Chelsea, depois teve a do Arsenal. Então, depois de ontem, boa parte da imprensa fala exatamente isso. Pô, a gente imaginou que fosse um movimento que já tivesse acabado, porque teoricamente a demanda de acabar com a Superliga foi atendida, mas não. Então, não deixa de ser uma surpresa. A gente sabia que ia ter manifestação ontem em frente ao Old Trafford, só que não se imaginava que os torcedores fossem invadir o estádio. Isso é uma coisa assim, que ninguém, não passou pela cabeça de ninguém. Então, a imprensa está dando muito peso. Tem a parte da imprensa, assim como tem a imprensa no Brasil, que prefere bater na parte que teve violência e chamar de vândalos, que isso não faz parte do esporte, tem um pouco essa parte, mas a maioria... Tabloides. Exato. Os tabloides são sempre contra os torcedores, historicamente, né, como o The Sun, como outros... não entendem, né? Não entendem a importância que tem um momento como esse, mas a maioria defende os torcedores e volta a dizer, os ex-jogadores, todos, eu falei do Gary Neville porque o Gary Neville foi o maior exemplo, né? Ele que está encabeçando essa luta aí dos ex-jogadores, mas todos, o Carragher também, jogador do Liverpool, que estava ontem em Old Trafford, junto com o Gary Neville, também a favor do movimento dos jogadores, todo mundo, assim, todos os ex-jogadores, porque eles entendem a frustração dos torcedores. E aí, só para falar mais um pouquinho assim do dia a dia, claro, na pandemia isso não está acontecendo porque não tem torcedor, mas a frustração dos torcedores, e aí eu posso falar dos Manchester United, por exemplo, é porque o futebol já não é mais o mesmo, né? Então, em Old Trafford, você é proibido, assim, qualquer outro estádio na Inglaterra, você é proibido de ficar de pé durante o jogo. Então, você mira um torcedor lá da década de 80, 90, fanático pelo Manchester United, acostumado a gritar, a pular, a vibrar, hoje você é obrigado a ficar sentado. E tem os stewards lá, os seguranças, que se você fica de pé para comemorar um gol, 10 segundos depois ele já está te puxando para baixo, porque isso é uma regra. E os torcedores estão há muitos e muitos anos protestando contra isso, pedindo para que algo seja feito, e nada é feito. No caso do Manchester United, o estádio Old Trafford é histórico, é maravilhoso, mas ele está completamente defasado já. Então você fala de uma família bilionária americana que não reforma o estádio. O CT do Manchester United, se você compara com o CT do Tottenham, com o novo CT do Liverpool, já está muito atrás. Então são várias e várias demandas sabe, que faz tempo com os torcedores do United, e agora eles estão finalmente se fazendo ouvir. Eles já vêm reclamando há um bom tempo. E, de novo, não é só da qualidade do futebol ou da posição do time na tabela. É tudo, é tudo. E passa pela estrutura do futebol inglês também, por essa chatice. Só voltando um pouquinho mais, todo mundo é proibido de ficar de pé por causa do desastre de Hillsborough, em 89. Aí foi feito o relatório Taylor. E aí no relatório Taylor, todos os estádios de primeira, segunda divisão, todo mundo precisa ficar sentado. A gente está falando de uma coisa de 30 anos atrás. 30 anos atrás. Precisa ter um meio termo. Já deu para perceber que você ficar de pé não vai te incentivar a ter violência no estádio. Não? Então, por que não? Por que não mudar? Porque eles nunca são ouvidos. Nunca são ouvidos. O torcedor inglês hoje, o torcedor tradicional, ele foi colocado de lado. A gente vai para o Old Trafford, às vezes é difícil você achar torcedor inglês para você fazer uma entrevista, porque é só turista. Os tickets estão caríssimos. Então, são várias coisas que deixam os torcedores insatisfeitos há muitos e muitos anos. E a imprensa, no geral, entende isso, o governo está entendendo isso também. Então, está um movimento muito legal, para falar a verdade. Assim, a parte importante da coisa, a parte importante da discussão, todo mundo está se entendendo, todo mundo está percebendo que é um buraco mais embaixo que precisa ser tratado com carinho. Tá todo mundo entendendo, todo mundo percebendo isso. Sempre tem um ou outro mala que fala que é coisa de vândalo, mas a maioria entendeu a importância do que está acontecendo aqui.